Olá pessoal, tudo certo? Sou o João Gabriel, professor de Sociologia, e o tema hoje é o que são partidos políticos. Falaremos um pouquinho das características históricas, dessas instituições sociais que estão presentes da modernidade até hoje. Mas antes de começar a aula, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, deixar o sininho ativado aqui e já dar um likezinho aqui para o nosso vídeo, porque assim você contribui com o Brasil Escola e a cada momento que passa nós nos aprimoramos aí para dar mais qualidade para o nosso trabalho. Bom, moçada, então a questão é essa. O que são partidos políticos? Bom, é uma questão que parece ser simples, mas ao mesmo tempo remonta a algumas características bem específicas e que grande parte das pessoas às vezes confunde ONG com partido, partido com sindicato, e nós vamos ver que isso tem estruturas bastante diferentes, né? Vamos partir da primeira questão. Quando lembramos a palavra partido político, nós temos que lembrar primeiro da especificidade que se tem o conceito de partido político na modernidade, ou seja, não é possível falar de partido político antes, por exemplo, do século XIX, onde surgem os primeiros partidos políticos. Até muito comum, vamos se atentar bem nisso, você às vezes está lendo um texto ali, até de Napoleão Bonaparte, e você escutar a expressão Partido de Napoleão. Calma aí, porque a palavra partido nesse significado tende muito a tornar-se parte, tomar uma parte, ou seja, tomar uma posição. Partido político, nós vamos falar de instituição burocrática, tá? É uma instituição. Nós estamos falando aqui, na verdade, de tomar uma posição. É até muito famosa essa polêmica, até muitos alunos me perguntam, mas, se esse partido político é isso, então, por que o livro do Marx se chama, o livro clássico dele, o Manifesto do Partido Comunista? É do Partido Comunista? Não, calma. Não existia naquele momento, em 1848, partidos políticos assim, tá? Então, tomar parte dos comunistas, ou seja, aqueles que se auto-identificam como comunistas. Por isso, Manifesto Comunista ou do Partido Comunista, beleza? É só uma introdução para a gente lembrar dessa primeira questão. Ainda de modo introdutório, é preciso lembrar e salientar outras duas ideias, além dessa da noção moderna de partido, que é a noção de que o partido político é uma instituição, como eu posso dizer, mediadora da relação entre sociedade e Estado. Assim, burocraticamente, nós entendemos o partido como uma espécie de, vamos colocar aqui, borracha que separa o atrito em dois ferros. Sociedade e Estado, ou seja, sociedade política, é mediado pelos partidos. Então, entende que o partido político é uma via de representação. E isso é até interessante, porque é justamente a nossa terceira característica dos partidos de modo geral. Quando pensamos na noção do partido moderno, nós estamos falando que, na verdade, são instituições que ganham na modernidade uma espécie de legitimação. A modernidade burguesa, seja dominada pelos ideais da burguesia, isso desde as revoluções do século XVII e XVIII até hoje, o século XXI, entende o partido como algo extremamente legítimo. Não é à toa que, independente das posições políticas que se tem, o partido é visto como uma coisa essencial. As pessoas que são antipartidárias, veja, não são apartidárias, são antipartidárias, sofrem muitas críticas justamente porque legitimamos assim uma espécie de sociedade onde partido político vira uma espécie de condição irrefutável, como diria muitos autores, uma condição sine qua non, abre aspas aí para essa expressão, porque tem a ver com uma coisa que é irredutível, não tem como viver sem partido. Bom, não sei, nós vamos levantar algumas polêmicas aí durante a aula, beleza? Eu elaborei, para nós sermos bem diretos e bem didáticos na aula, 4 características que são fundamentais de um partido político. Lembrando que, independente das posições políticas, eu estou colocando características gerais dos partidos, eu não estou falando, partido de esquerda ou direita é isso ou aquilo. Nós vamos tentar fazer uma espécie de linhagem comum. Dos partidos ultraconservadores aos partidos mais ditos de esquerda possíveis, tem essas características. Ou até os partidos do centrão, aqueles que jogam conforme o vento bate, mas enfim, vamos lá? Primeira característica de um partido político é uma organização burocrática. O que isso significa? É uma organização que tem como característica a separação entre dirigentes e dirigidos. Ela serve como questão administrativa.
O Max Weber, que é um sociólogo clássico, acho que vocês já assistiram muitas aulas minhas aqui sobre ele, é um teórico que buscou a ideia de que a modernidade, ela construiu essa sociedade burocrática. A burocracia é uma consequência do mundo moderno. O que é isso? Burocracia seria regras impessoais, seria aqueles princípios e normas que são gerais, né, que servem a uma suposta neutralidade, administram o Estado. Os partidos servem para isso. Partidos são organizações burocráticas que mediam o contato entre população civil e o Estado, né? E eles têm essa gama de entrar dentro da sociedade como essa espécie aí de relação, de representação. Inclusive, é uma segunda característica, né? Os partidos políticos consolidaram o que a gente chama de ideologia da representação. O que isso significa? Na verdade, os partidos políticos entendem, na nossa democracia, que ela é indireta ou representativa, certo? Que é preciso para que o cidadão esteja dentro do Estado de ter uma via. Imagina que vamos imaginar, vou usar uma metáfora bem simplista aqui. Imagina que numa corrida ou, sei lá, num deslocamento de uma pessoa de um espaço para outro, ela precisa de um automóvel. Esse automóvel que levaria a pessoa de um lugar para outro seria o partido político, entende? Então o partido político é a ideologia da representação. Essa ideologia ela é muito forte na modernidade. A partir do século XIX, principalmente em épocas da ascensão da classe trabalhadora organizada na Europa e se espalhou pelo mundo, construiu essa ideia de que é necessário partido, é necessário ter um grupo que lhe representa, né? E isso tem um lado positivo para poderosos e para os próprios partidos e um lado muito negativo para a sociedade civil, que de outra maneira vai criando um distanciamento da política. Criando com isso a ideia de que o político, aquele que está dentro de um partido, filiado, etc., é uma espécie de profissional político. Olha que coisa interessante, a modernidade criou a ideia de que ser político não é por uma questão moral pública, entende? Por um amor político. Weber trabalhou isso muito, mas muito bem feito, assim, de maneira muito magistral, num livro dele chamado Ciência e Política, Duas Vocações, dizendo que, na verdade, o que levava as pessoas a querer participar politicamente era uma espécie de pensamento altruísta, né, de cuidar da sociedade e tal. Só que a modernidade criou a ideia de que o político é um profissional. Portanto, ele tem uma espécie de carreira política. Ele deixa de ser um profissional de uma área A, B ou C para ser o político. E aí, em meio à entrada no poder, garantiria todas as consequências dessa entrada, como a corrupção, né, a sede pelo poder, a ganância, enfim, tudo aquilo que envolve. Então, ideologia da representação, segunda questão. Uma terceira característica que é fundamental dentro das questões vinculadas ao partido político é que o partido político ele tem uma espécie de necessidade de manutenção do poder ou das relações de poder. Isso é muito evidente, né? Quando, por exemplo, está em disputa de partidos, o que significa uma eleição, se não a tentativa de uma conquista ou de manutenção de um poder já existente? E os partidos lutam, né? Seus militantes, representantes saem em porrada, criam atritos ideológicos, atritos físicos, enfim. É a luta pelo poder. E essa luta pelo poder está associada a uma espécie de manutenção de determinados privilégios, né? E a organização de uma sociedade assim. Dependente do partido com qual você concorda, você não concorda com nenhum, há de convir comigo que todo membro de um partido, quando ele está em alto cargo, vamos pensar em um chefe de partido, alguma coisa assim, ele tem privilégios em relação à sua base, aqueles que militam dentro de um partido. Com certeza, aquele jovem que acabou de entrar num partido e filiou, ele não tem os mesmos direitos ou privilégios ou voz que tem o cara que está na estrutura de chefia do partido. Pode ser que isso ocorra nos primeiros momentos do partido, um partido novo, que quer ser novo, etc. Mas com o passar dos anos, pelo menos as regras que o passado nos mostrou, é que os partidos se constituem como grandes associações, né, piramidais. Você tem dirigentes e você tem pessoas dirigidas. Uma outra questão, e aí está associada a isso, é que Robert Michels, né, um dos maiores intelectuais da sociologia dos partidos políticos, inclusive esse é o título da obra dele, numa obra milenar, eu diria milenar porque eu tenho certeza que essa obra vai continuar aí, sendo referência por muito tempo. Ele vai trabalhar em 1915, já seja no início do nosso século XX, uma espécie de ideia quarta, que o partido ele representa uma espécie de interesse de classe ou de fração de classe.
que isso tem a ver com a nossa aula? É o seguinte, todo partido político tem dentro dele membros, pessoas que estão presentes em alguma classe social. Ninguém paira economicamente na sociedade, todo mundo é presente numa certa posição. Partido não é neutro. Se a palavra é partido, é tomar parte, não é? Lembra? Se é tomar parte, é uma posição. Então vamos imaginar, mesmo na União Soviética, agora vamos fazer uma crítica à esquerda aqui institucional. Mesmo a União Soviética, onde você tem ali o movimento da Revolução Russa e a formação de um partido bem centralizado, lembra do Partido Bolchevique? Você tem o interesse de uma classe. Mas o que é curioso é que, ao passar do tempo, a consolidação desse partido foi se tornando, na verdade, um processo contra-revolucionário. Contra-revolucionário a ponto de que próprias pessoas que são da classe trabalhadora, operários, que não eram adeptos do partido, são perseguidos pelo partido. Isso ficou muito claro se nós pegarmos as recentes décadas aqui do Brasil, com partidos que se autotitulam de esquerda e criminalizam a luta dos seus manifestantes. Na direita, da mesma forma, a direita, acho que até a característica de classe da direita é muito mais clara. Entende? Então, quando falamos em fração de classe, é que podemos falar também de uma pequena parcela. Vamos lá? Dentro da classe trabalhadora, de modo geral, um partido específico, de um segmento da classe trabalhadora. Então, fração de classe, eu estou falando, por exemplo, entre os grandes proprietários, por exemplo, um partido que é vinculado aos grandes bancários, ou seja, os banqueiros, aliás, né? Os grandes entidades de bancos. Então, uma fração de uma classe maior. Portanto, para finalizar, eu diria que colocaria uma polêmica. Partidos são extremamente criticados, né? Isso aqui inclusive, é um tema que é ambidestro. Da esquerda para a direita, todo mundo critica partido político. No entanto, há de convir com uma coisa. Nós temos recentemente uma espécie de desconstrução daquela mitologia de que sempre precisa de um partido, sempre foi necessário partidos. Isso se dá, inclusive, num contexto de autonomia das lutas, autonomia de movimentos sociais, tanto para um lado positivo quanto negativo. Eu diria recentemente que o esvaziamento dessa noção de partido construiu para um lado, veja, para um lado, uma espécie de sentimento neofascista, né? De que nós podemos agir sem partido, mas isso significa, não agir de modo neutro, tem uma certa posição. Mas um lado extremamente positivo e extremamente importante que é pensar, fora do partido também há política, também há outras formas de organização social, bem mais autônomas, com uma espécie de democracia muito mais plena, de uma espécie de horizontalidade de relações. É possível viver sem partido? Alguns dizem não. Partido é natural, é fundamental. Outros dizem sim. Inclusive, os grandes anarquistas da história da humanidade disseram que era possível sim e se organizaram para tal. Bom, moçada, essa foi a nossa aula sobre partidos políticos, né? Tratamos aqui de maneira rápida as características históricas dos partidos políticos. Se você gostou dessa aula, por favor, um like aqui para mim, um comentário generoso aqui embaixo. Não se esqueça de acompanhar também o Brasil Escola nas redes sociais. Além do YouTube, nós estamos lá no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aqui na descrição deste vídeo tem links para você ler, para você aprofundar e com certeza, né, melhorar a sua capacidade intelectual. Eu aguardo você na nossa próxima videoaula e muito obrigado pela sua audiência. Um abraço.